Foi divulgado no início deste mês um estudo realizado pelo IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que mede o retorno dos impostos pagos pelo cidadão. Resumindo esse estudo, compara o total de impostos pagos pela população com o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, de cada país. Ou seja, calcula o que realmente retorna à população em serviços como saúde, educação, entre outros. O resultado dessa fórmula, a princípio muito simples, resulta num novo indicador que foi denominado de IRBES, Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade. Pois bem, amigos e amigas, de 30 países pesquisados, o Brasil aparece na 30ª posição, ou seja, em último lugar. É claro que teríamos vários outros elementos a considerar e comparar, como população absoluta, sistema gratuito e universal de saúde, posição geográfica, condições climáticas, etc. Mas sabendo que somos a tão festejada 7ª maior economia do mundo, posição que, aliás, deveremos perder para a Índia talvez ainda neste ano, devido ao descontrole do país após as eleições, não podemos nos conformar com essa triste colocação no ranking do IRBES. Mas por que será que o nosso sistema de arrecadação é cada vez mais feroz, eficiente, ágil e eficaz, certamente um dos mais modernos e informatizados do mundo, e o retorno em bem-estar está abaixo de países como Uruguai, Argentina e Grécia, que estão muito mais quebrados do que nós, ou da República Tcheca e Eslováquia, que se ainda não têm resquícios de guerras internas e externas, acabaram de sair delas há pouco tempo. Eu sei que devem existir inúmeros fatores para isso, e que talvez a coisa até esteja melhorando em alguns setores, como nas corregedorias e controladorias que existem por aí. Mas falta muita coisa. Ainda essa semana explodiu mais um escândalo das farras nas assembleias legislativas, incluindo a gaúcha. Se desta vez não foi corrupção propriamente dita, com a contratação desmedida de assessores e do confisco de salários de algum deles, pelos próprios deputados, situação que não é novidade, inclusive nas câmaras de vereadores, a situação revela o desperdício de dinheiro público com a nossa forma de gestão, com a nossa má gestão em todos os níveis de governo. Na administração direta e indireta, nos incontáveis cargos de confiança que existem em Brasil afora. Acho que são literalmente incontáveis se considerarmos as administrações federal, estaduais e municipais. Para citar um exemplo, de acordo com a matéria veiculada na imprensa nacional no fim de semana, no Amapá, estado que elege o eterno senador José Sarney, que é do Maranhão, os 24 deputados têm 2.653 cargos de confiança. Tem deputado com 71 assessores. O porta-voz da Assembleia do Amapá explicou na reportagem que os deputados têm direito a manter assessores em todas as cidades do estado. Só que o estado só tem 16 municípios. Se a gente não quiser, nem precisa ir para o outro lado, para o outro extremo do país para ver que algo de melhor em termos de gestão e custos poderia ser tentado. Há menos de 20 anos, a Câmara de Vereadores de Lajeado tinha somente 2 servidoras efetivas e uma servente cedida pelo Executivo. E na época eram 21 os vereadores. Depois começaram a aparecer os assessores disso e daquilo. E para quem não sabe ou não lembra, os computadores da época eram em sistema operacional DOS, aqueles de tela preta e letra verde, que na maioria dos casos só serviam para substituir as máquinas de escrever. Hoje são 15 vereadores, 6 a menos, portanto, mas já temos cerca de 40 funcionários, entre efetivos e CCs, e sabe-se lá quantos computadores, certamente de última geração. Com todo o respeito que merecem todos os funcionários da casa, não só de Lajeado, como de todos os outros municípios, que realizam um trabalho lícito e digno, isso vale para todas as câmaras do país, mas, no meu modo de ver, a maioria não está lá fazendo um trabalho de apoio à casa legislativa ou de assessoria a vereador, mas sim a candidato à reeleição. E aí se confirma o verdadeiro financiamento público de campanhas, que existe também em sua forma mais criativa e, ao mesmo tempo, estapafúrdia em nível federal com as famosas emendas parlamentares, que praticamente garantem a reeleição de quem já está lá, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. Seriam muitos, mas acho que estes poucos exemplos explicam, ao menos em parte, a falta de dinheiro para tudo no país, menos para essas estruturas arcaicas, encasteladas e ineficientes de poder que o nosso sistema teima em manter. Enquanto isso, as tão prometidas reformas políticas, sempre que acontece a pressão das ruas, não passa de uma simples maquiagem mal feita e inacabada. Até a próxima.